prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Eu quero ouvir a igreja de Deus do impossível. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Mais uma vez. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Amém? Gálatas capítulo 2. Capítulo 2. O versículo é o 20, é um texto muito conhecido. Um versículo muito estudado por todos nós. Uma declaração extraordinária feita pelo apóstolo Paulo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, deixou este registro, deixou esta declaração, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Vamos ler juntos? Vamos fazer essa leitura? Logo, já não sou eu. Mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Pai, nós te agradecemos pelo culto desta noite, pela oportunidade que o Senhor está renovando de podermos te adorar, de poder te bendizer, de exaltar e glorificar o teu nome, materializar a nossa gratidão, reconhecendo que o Senhor é bom, que o Senhor tem nos dado livramentos, tem entrado com providência na nossa história. O Senhor tem nos ajudado em todos os momentos da nossa vida. Somos agradecidos pelo ar que respiramos, pelo sol que nos aquece, pela chuva que cai sobre a terra, pela energia elétrica, pela casa que nos abriga. Enfim, somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e acrescentado a cada dia, cada momento da nossa história. Obrigado, Pai, por tudo. Nós te agradecemos e te pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Fui crucificado com Cristo. E é assim que o apóstolo Paulo está começando esse versículo. Depois de algumas palavras, depois de tratar aqueles irmãos lá aos Gálatas, depois de dar algumas orientações, logo no primeiro capítulo, depois da saudação, depois de trabalhar com cada um deles, ele agora começa a dizer da sua experiência de fé, do seu compromisso com Cristo, da sua caminhada de realizações, e não de realizações pessoais, porque Paulo podia estar colocando aqui algumas realizações pessoais.
mas ele dá ênfase e coloca como prioridade na vida dele, na história dele, no testemunho dele, a sua caminhada de fé e os seus resultados. E é muito bom que nós estejamos atentos a tudo aquilo que Paulo está falando aqui nesse versículo. Eu não vou me deter em todo o capítulo, mas neste versículo em especial, porque ele tem detalhes especiais para nós, detalhes importantes para a nossa vida de fé, para a nossa caminhada. Principalmente quando estamos começando mais um dia da semana. E desejamos, ao começá-lo, sermos bênçãos aonde quer que estejamos. Deve ser essa a meta de cada cristão. Deve ser esse o desejo de cada moço, de cada moça, de cada homem, de cada mulher, de cada pessoa que se entusiasma pelas coisas de Deus, que se entusiasma pelas coisas de Jesus, do seu Senhor, que se entusiasma pelas coisas do Espírito Santo. Aliás, nós precisamos nos entusiasmar mais com as coisas espirituais, com as coisas sobrenaturais, desejando-as de uma maneira muito especial no nosso cotidiano. O apóstolo Paulo começa o versículo dizendo: fui crucificado com Cristo. A partir de quando? A partir da sua conversão, daquele grande encontro de Paulo no caminho para Damasco. Paulo que estava indo com um propósito, e um propósito completamente diferente do propósito de Deus. É naquele momento que Paulo encontra a verdade, ele encontra a luz, ele é impactado com o poder de Jesus, com a voz de Jesus, algo assim tão especial e específico, que mais ninguém ouviu o que Paulo ouviu. E é muito importante que nós nos lembremos da grande possibilidade de ouvirmos aquilo que Deus tem para nós de forma específica. Por quê? Porque Deus nos fala de maneira específica, todos os dias. Não é necessário que as outras pessoas, ou pessoas que estejam ao nosso redor, saibam aquilo que Deus nos confia. Deus quer e deseja continuar segredando, contando os seus segredos a cada um de nós, revelando-nos a sua vontade. Então foi por esse motivo que naquele caminho para Damasco, Paulo foi impactado com o poder do Senhor Jesus. E a partir daquele momento, daquele divisor de águas, Paulo nunca mais foi a mesma pessoa. Paulo teve uma experiência que valeu pelo resto da sua vida, da sua história. E essa experiência, Deus espera que nós tenhamos uma experiência tão forte, tão impactante, que nós sintamos o desejo, o prazer, a vontade de nos relacionarmos com Deus todos os dias e de termos com Ele experiências extraordinárias, capazes de nos encher de tal maneira que transbordem para outras pessoas, de maneira que elas também sejam alcançadas pelo mesmo poder, pela mesma graça, pela mesma multiforme graça de Deus à disposição de todos aqueles que o buscarem. Fui crucificado com Cristo. E aí ele continua dizendo assim: já não sou eu quem vive. Que coisa extraordinária. Já não sou eu quem vive. Paulo, a partir desse encontro lá em Atos, no capítulo 9, com Jesus, começa a mostrar a diferença de quando ele controlava a sua história, para agora, o momento em que ele deixa o trono da sua vida, o controle da sua vida para Jesus. Deus era glorificado, Jesus era conhecido e a sua mensagem era espalhada por todos os lugares por onde ele passava. Mas como é que isso acontecia? De uma forma em que ele mostrava que agora não era mais ele quem conduzia a sua própria vida, era Jesus. Então ele disse: já não sou eu quem vive. Meu irmão, minha irmã, coisa extraordinária quando nós reconhecemos que não podemos continuar governando a nossa história, que nós precisamos do Salvador, precisamos do Senhor para nos ajudar a avançar, para nos ajudar a prosseguir e, sobretudo, a fazer crescer o número
daqueles que ainda não conhecem a salvação e o Salvador. A palavra de Deus precisa continuar sendo pregada, mas não como muitas vezes nós fazemos. No tempo do apóstolo Paulo não existia um livro com 66 oportunidades de estudo, ou uma Bíblia com 66 livros para serem estudados. No tempo do apóstolo Paulo, a mensagem era o testemunho de vida, era aquilo que Paulo havia experimentado, muito embora os judeus tivessem o domínio e o conhecimento da Torá, da lei de Moisés. Mas Paulo não está dizendo aqui que foi transformado pela lei de Moisés. Paulo não está dizendo que foi transformado pelos estudos que ele conseguiu fazer. Não, ele está se posicionando, dizendo que houve um momento especial na vida dele, em que ele encontrou-se com Jesus e agora a sua vida não era mais igual a antes. Ele então faz a declaração: já não sou eu quem vive. Por que ele diz isso? Por uma razão muito simples. Ele deu o lugar que antes ele ocupava para Jesus ocupar. O centro da sua vida agora não era mais dele, não pertencia mais a ele, não pertencia mais à vontade dele. Agora era a vontade de Jesus. E para que isso acontecesse, Paulo precisava estar em sintonia. A conexão tinha que ser muito grande com ele, para que ele pudesse dizer e viver aquilo que ele estava experimentando da parte do Senhor. Já não sou eu quem vive. E aí ele continua dizendo: mas Cristo vive em mim. Aí está a afirmação. Quem é que vive em mim? Paulo. Quem é que vive em você? É Cristo. Cristo é quem estava vivendo nele. Por isso, agora ele não tinha mais a oportunidade de dizer qual direção, ou escolher a direção. Não que ele tenha se transformado num elemento autômato, num boneco, ou num robô. Não por isso, mas porque ele descobre algo de valor, algo extraordinário na pessoa de Jesus. Por isso, a partir de agora, ele quer ter as experiências e vivê-las de acordo com a vontade de Deus, de maneira tal que muitas outras pessoas pudessem alcançar a mesma graça que o alcançou naquele momento, naquela estrada. A vida que agora vivo, que vida que agora Paulo estava vivendo? Uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida com propósito. Sabe, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, o que talvez esteja faltando para nós nesses dias é exatamente isso: desejar viver uma vida com Cristo. Que vida é essa? Uma vida com propósito, uma vida que realmente nos fale e nos faça diferente, uma vida que transborde de dentro para fora, uma vida que seja sincera, uma vida que seja real, autêntica, e eu repito, com propósito, uma vida com alvos, uma vida com objetivos, uma vida com sentimentos exclusivos e com relacionamento intensivo com aquele que tem tudo e pode todas as coisas. Falta-nos viver uma vida com propósito. Paulo descobriu isso a tempo, e é o que nós também precisamos nos dias de hoje fazer. Precisamos descobrir que vida de excelência é essa, que vida com propósito é essa, que tira uma pessoa extraordinária como o apóstolo Paulo de um determinado lugar, de uma determinada posição, e o coloca agora como doulos, como servo, como escravo de Deus, porque Deus tinha para ele uns propósitos extraordinários, e ele não queria deixar de ser usado e de cumprir a missão que o Senhor Deus colocou em suas mãos para que ele cumprisse. Que momento extraordinário, meu Deus, que coisa linda, que testemunho lindo, que palavras extraordinárias. Não eram palavras dele mesmo, mas eram palavras de Deus, eram palavras do Espírito Santo. E ele aqui faz essa confissão real, uma confissão verdadeira. Ele diz: a vida que agora vivo. Então, ele começa a perceber que a vida que ele estava vivendo não era mais igual a de antes, do momento em que ele ainda não havia tido uma experiência com o Senhor Jesus. Ele era um religioso, e todos nós já conhecemos essa história do apóstolo Paulo, e já vimos o quanto de religiosidade ele possuía, mas o tanto de religiosidade que ele tinha não agradava em absolutamente nada a Deus, e muito menos estava dentro do propósito de Jesus.
Isso significa dizer que Deus não tem prazer em religiosos. Isso significa dizer que a maior alegria do Senhor é quando nós nos despertamos para aquilo que Ele tem a nos dizer, que está dentro do seu propósito. E aí talvez você pergunte: pastor, o senhor está falando de propósito, mas qual é o propósito de Deus? O próprio apóstolo Paulo dá essa orientação, porque nesse versículo ele diz: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, qual é o propósito de Deus para a nossa vida? É que se destaque em nós a pessoa de Cristo, e não a nossa pessoa. Por quê? Porque a nossa pessoa não consegue fazer aquilo que Cristo é capaz de fazer. A nossa pessoa, o que temos, o que somos, o que possuímos ou o que conquistamos, não é o suficiente para transformar absolutamente ninguém, para salvar ninguém, para libertar ninguém, para curar qualquer pessoa. O que temos é insuficiente. E apesar de toda aquela religiosidade, de todo o conhecimento, de toda a cultura, ele chega um momento em que ele descobre que aquilo tudo para nada servia se Cristo agora não vivesse com ele e através dele. Ele então faz essa declaração: a vida que agora. Por que a vida que agora? Porque a vida de outrora não tinha significado, não tinha propósito, mas agora não. Agora com Cristo tudo é novo, agora com Cristo tudo é diferente, agora com Cristo tudo é excelente, agora com Cristo tudo faz a diferença. Antes era apenas um conceito, antes era apenas uma religiosidade, mas agora não, agora é uma experiência viva, a conexão é verdadeira, agora é real. E é tão real que não só as pessoas sentiam isso, mas ele sentia de uma forma extraordinária na sua vida. Por isso ele não podia deixar de dizer isso. Por isso ele não podia deixar de fazer esta declaração: e a vida que agora vivo no corpo. E você, meu irmão, minha irmã, depois dessa conexão com Deus, eu não sei há quanto tempo você se converteu, eu não sei há quanto tempo você teve o privilégio, a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, de começar um novo tempo, uma nova história, uma nova experiência. Hoje, depois de todos estes dias, meses, anos, você pode fazer a mesma declaração que o apóstolo Paulo fez nessa carta aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, a vida que agora vivo. Qual é a vida que agora você está vivendo? É a mesma vida com propósito? É a mesma vida diferente daquela que você vivia antes? Mas pastor, eu nasci num lar cristão. Tudo bem, não tem problema nenhum, que bom que você nasceu num lar cristão, eu também nasci num lar cristão. Mas isso não me impediu de ter um encontro pessoal com Jesus, pelo contrário. Pessoas que nascem em lares cristãos precisam ter uma experiência com Jesus. Precisam receber Jesus como único e suficiente Salvador. Pessoas, filhos, filhas que nascem em lares cristãos precisam ter uma experiência de mudança de vida. Mas para fazer a sua própria declaração, a sua declaração pessoal, a vida que agora vivo. Se alguém perguntar a você que vida você vive hoje, que vida você tem experimentado hoje, você poderia dizer, como Paulo fez essa declaração: a vida que agora vivo é uma vida de experiência com Deus, é uma vida de transformação com Deus, é uma vida de restauração de Deus, é uma vida nova, uma vida eficaz, é uma vida com propósito, é uma vida que só das outras pessoas olharem para mim, elas são capazes de dizer que há algo diferente em mim e que eu não sou em nada igual a elas. Deus não está procurando crentes que sejam iguais, até porque você é uma pessoa, você é única no mundo, não existe ninguém igual a você, nunca existiu, presta atenção, meu irmão, minha irmã, nunca existiu alguém igual a você, não existe ninguém hoje igual a você, e nunca existirá alguém igual a você, você é único na história. Por isso Deus deseja e espera usar você de uma forma extraordinária, todos os dias da sua vida. Mas Ele precisa usar você com um propósito, de tal forma que você seja capaz de dizer: a minha vida agora, a vida que eu estou vivendo hoje, não é a mesma vida de quando eu não tinha Jesus, quando eu não conhecia Jesus.
quando eu não havia ainda experimentado a cruz de Jesus. Paulo faz essa declaração: a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé. Não há como viver essa vida de Cristo com propósito, com excelência, multiplicando os resultados que precisam serem multiplicados, frutificando, se não for pela fé e intimamente ligada à videira verdadeira que é Jesus. Lá no capítulo 15 do apóstolo João, eu sou a videira verdadeira. Eu gosto muito desse início de versículo, porque Jesus está dizendo que ele é a videira verdadeira, o que significa também pensar e entender que se existe a videira verdadeira, é porque existe a videira que não é verdadeira, é a videira falsa. Mas muitas vezes ela se apresenta como videira verdadeira. É a grande fake news dos tempos que nós estamos vivendo. E nós sabemos disso, mas Jesus fez a sua declaração dizendo, eu sou. Ou seja, em outros momentos ele fez esta mesma declaração. Lá atrás com Moisés disse, mas Senhor, como é que eu vou me identificar com Faraó? É um negócio complicado, porque o cara é rei, ele é Deus do Egito. Eu não sou nada, eu tenho problemas, inclusive eu tenho dificuldade de comunicação, então como é que eu vou chegar para um rei da proporção, da condição de Faraó e dizer para ele que o Senhor me mandou aqui para libertar o povo? E ele simplesmente diga, você está indo em nome do eu sou. Por quê? Porque ele é e será sempre. Ele é grande, ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele é extraordinário. Não há outro Deus igual a esse Deus. Então Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais frutos ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim. Veja o verbo que está aqui, é o verbo permanecer. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Por que Paulo tinha razão de dizer o que ele disse? Por que Paulo tinha a condição de fazer a declaração que ele fez? Ele tinha dentro dele a pessoa de Jesus Cristo. Ele estava enxertado na videira verdadeira. E ele não só estava enxertado na videira verdadeira, mas ele permanecia em Cristo. Não há como dar testemunho, não há como prosseguir, avançar, não há como ir adiante na fé, se você não tiver intimamente ligado com a videira, ligado a Jesus. Por isso o apóstolo Paulo disse, agora a vida que eu estou levando, não é uma vida qualquer, não é uma vida sem o controle de Deus. Essa experiência que eu estou tendo, tirou o meu próprio ego, a minha própria pessoa do centro da minha vida, e substituiu por aquele que pode todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não tem como dizer isso, não tem como declarar isso, uma pessoa que não esteja experimentando de verdade a pessoa de Cristo na sua história, na sua vida. E o apóstolo Paulo podia dizer isso com facilidade, com tranquilidade, ainda que estivesse vivendo um evangelho difícil, de perseguição e circunstâncias muito desagradáveis. Ele podia dizer por quê? Porque ele estava permanecendo em Jesus. Meu irmão, você quer dar certo? Minha irmã, você quer dar certo? Você quer que a sua vida dê certo, que o seu casamento dê certo, que a sua história seja uma história de vitória? Você quer que as coisas aconteçam de uma forma extraordinária? Permaneça em Jesus, porque essa foi a declaração, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Quando Jesus permanece, quando Jesus continua na nossa vida, na nossa história, tudo é diferente, tudo é melhor, tudo faz sentido, porque tudo passa a ter propósito. Ele diz, a vida que agora vivo, vivo-a pela fé, vivo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que experiência extraordinária, que experiência maravilhosa. Que declaração, ou quantas declarações de excelência o apóstolo Paulo está fazendo em apenas um versículo, que é Gálatas
2:20. Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vive. Não faz mais sentido eu me governar. Não faz mais sentido eu andar nos caminhos que escolhi para a minha vida. E são muitos, né, irmãos? São muitos os caminhos que nós escolhemos, que nós decidimos, que nós desejamos, que a carne aspira. Mas quando nós mortificamos a carne, quando nós fazemos aquilo que Paulo nos sugere fazer, porque se nós não fizermos, nós não teremos vitória. Quando nós crucificamos a nossa carne com Cristo, nós somos capazes de, mesmo enfrentando as dificuldades da vida, mesmo enfrentando os inimigos, mesmo enfrentando propostas contrárias, quando nós tomamos posse dessa verdade para nós somos abençoados, abençoamos mais pessoas, realizamos nossos sonhos, nossos projetos e ainda multiplicamos o número daqueles que não tiveram o conhecimento de Jesus. Mas é preciso que nós coloquemos essa experiência de Paulo na nossa vida. É claro que não há nenhuma intenção de dizer desse pastor de que você precisa ser um Paulo. Não, você precisa ser você mesma. Você precisa ser você mesmo, com as experiências vividas pelo apóstolo Paulo, ou seja, com a sua fé robustecida, fortalecida, com a sua visão de mundo espiritual ampliada, para que você não seja enganada, não seja enganado e caia nas armadilhas que o mundo espiritual do mal sempre tem montado, tem construído. Para quê? Para que aqueles que servem ao Senhor, para aqueles que já estão crucificados com o Senhor, para aqueles que já estão carregando a sua cruz, porque foi esse o conselho que Jesus disse: se você quiser me seguir, toma a sua cruz e negue a si mesmo. Tem pessoas que pensam que tomar a sua cruz é carregar o fardo de problemas, é carregar o fardo de dificuldades. Não, tomar a sua cruz significa dizer que aquela cruz que o Senhor Jesus tomou e que a ocupou, era para você ter ocupado. A cruz agora está vazia. Pegue esta cruz vazia e comece a sua trajetória de fé. Comece dizendo às pessoas quem você é e o que Jesus fez por você. Diga para ele que a sua vida está crucificada em Cristo, que você não vive mais pela carne, você vive pela fé. E eu já expliquei aqui para vocês, há dias atrás, o que é fé. Quem é que lembra? Fé, quando você coloca seus pés primeiro, Deus coloca a estrada depois. Isso é fé. Mas primeiro você tem que colocar os seus pés. Porque a seguir Deus vai colocar a estrada, o chão, para você caminhar. E caminhar recolhendo os resultados, uma colheita extraordinária que o Senhor há de colocar na sua vida, na sua história, para que você seja capaz também de dar o seu testemunho. Deus não está precisando de novos Paulos. Deus está precisando de você, do jeito que você é, mas transformada pelo poder da palavra, transformada pelo poder do nome e do sangue de Jesus, para que você tenha autoridade espiritual para rejeitar aquilo que não vem de Deus, para que você tenha autoridade espiritual para rejeitar as tentações, para não ceder às tentações, para que você tenha autoridade espiritual para poder fazer aquilo que com propósito o Senhor espera que você faça como homem de Deus, como mulher de Deus, nessa estrada de fé que Deus tem colocado você e ajudado você a prosseguir. Deus não precisa de Paulos, Deus precisa de você. Vamos dizer isso junto? Deus não precisa de Paulos, precisa de mim. Vamos dizer mais forte agora? Deus diga assim: Deus precisa de você. Fale com a pessoa que está perto de você. Deus precisa de você. Deus precisa de você. Deus está à espera de homens e mulheres que sejam como são, porém transformados pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Homens e mulheres que sejam capazes de vencer as guerras espirituais, as batalhas espirituais que surgem todos os dias, todas as horas, em casa, no trabalho, na rua, na escola, na universidade, no ônibus,
no trânsito. Deus não precisa de Paulos. Deus precisa de pessoas transformadas para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória. Por isso ele fez, queridos irmãos, essa que para mim é uma das extraordinárias, dentre tantas declarações registradas na palavra de Deus, desde o livro dos Atos, que descrevem o compromisso dos apóstolos e a iniciativa, e o momento de início, né? O momento quando Paulo iniciou a sua carreira de fé, e depois nunca mais Paulo abandonou a sua fé. Paulo nunca mais abandonou o Senhor Jesus. Paulo nunca mais abandonou o seu propósito de pregar, de fazer missões e de declarar ao mundo daquela época quem era Jesus e como foi que ele o experimentou. É exatamente isso que ele espera que nós todos façamos. Todo cristão comprometido com Deus precisa desejar do fundo do seu coração ser cheio do Espírito Santo. E aqui está alguém dizendo que é e o que deixou de fazer para ser. Olha, Paulo está dizendo quem é, o que deixou de fazer para ser alguém cheio do Espírito Santo e fazer tudo de novo. É interessante, queridos, e é importante que nós nos lembremos que naquele divisor de águas, Paulo zerou o seu marcador. Tem que zerar o marcador. A partir do encontro com Jesus, o homem, a mulher, o moço, a moça, o jovem, seja lá quem for, precisa zerar o seu marcador. É começar do zero. É começar uma nova vida de verdade. Quando nós entendemos essa palavra, quando nós entendemos essa missão, quando nós recebemos essa proposta divina, nós nos tornamos diferentes. Por quê? Porque já somos diferentes por causa das marcas de Deus em nossas vidas, através da ação poderosa de Jesus. Mas agora eu quero estar cheio do Espírito Santo. Aqui está uma pessoa fazendo uma declaração extraordinária, mas ele não estava falando mais de si mesmo. Antes do encontro com Jesus, ele podia falar o que quisesse, ele tinha uma lista de propostas e propósitos pessoais e até políticos. Propósitos pessoais, políticos e religiosos. Ele podia dizer isso, ele podia disseminar, ele podia propagar, ele podia comunicar o que ele quisesse, mas agora não. Agora ele fechou a sua história para começar uma nova história, uma história com Cristo, uma história de sacrifício, uma história de comprometimentos e até de perseguições diretas e indiretas dos próprios religiosos que o viam fazer o que ele fazia, mas ele estava decidido a tomar a sua decisão e a prosseguir, permanecer com Cristo, e o que viesse já não mais seria impedimento para ele continuar fazendo o que ele estava fazendo. Por quê? Porque Paulo estava agora cheio do Espírito Santo de Deus. Quando você pega o texto lá de Efésios, no capítulo 1, se você puder acompanhar comigo, Efésios capítulo 1, versículo 13, Paulo está dando aqui uma orientação extraordinária, mas não era pura e simplesmente uma orientação, era algo que ele estava transmitindo por uma razão muito simples, era a experiência pessoal dele. É exatamente isso que Jesus espera de cada um de nós, nós que não podemos e não queremos ser Paulos, mas que precisamos continuar sermos quem somos. Paulo, então, aos Efésios capítulo 1, versículo 13, está dizendo assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele quem? No evangelho. Presta atenção nisso. Depois, tendo nele, no evangelho, porque o evangelho foi pregado, o evangelho traz as boas novas, o evangelho traz o Salvador, o evangelho traz a salvação, o evangelho traz a transformação, o evangelho traz a libertação. Então, Paulo está dizendo assim: depois que ouviram, é preciso ouvir o evangelho. Não há nada, irmão, irmã, amigo, amiga, nada tem o poder de libertação, a não ser a palavra de Deus. Não se iluda. Nós cantamos, nós adoramos a palavra de Deus. Quando você adora, nós acabamos de sair de um momento lindo de adoração, e nós
passamos aqui esses minutos cantando a palavra de Deus, e é bem possível que quando nós cantamos a palavra de Deus, ela faz efeito nos corações, e ela vai operando milagres, ela vai fazendo, por quê? Porque você está cantando a palavra de Deus, mas se você não cantar a palavra de Deus, ela continuará inócua, ela não vai acontecer, não vai fazer acontecer nada. E se você não estiver cantando na presença de Deus, com o Espírito de Deus, e oferecendo para Deus, nada do que você fez valeu a pena. Você está entendendo isso? Você está comigo? Diga amém. É preciso fazer para a glória dele, mas precisa fazer do coração para fora. Por isso que o apóstolo Paulo tem esse compromisso de nos dar esta palavra. Ele aqui está dizendo, olha, é a palavra. Depois que você ouviu a palavra, o que aconteceu? O evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam uma coisa sensacional. E ele declara o que é que depois que nós recebemos a palavra, e autenticamos a palavra como palavra verdadeira, que há de mudar a nossa vida e transformar a nossa experiência, ele então diz algo extraordinário. Ele diz, a partir desse momento, você foi selado com o selo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, você agora é de Deus, você pertence a Deus. Uau! Tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo, da promessa. No versículo 14 ele diz, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Tinha ou não tinha razão o apóstolo Paulo? Cheio do Espírito Santo, ele continuou fazendo aquilo que Deus deu a ele para fazer. Cheio do Espírito Santo, selado com o selo de propriedade exclusiva, ainda que perseguido pelos homens, exaltado por Deus, colocado entre os maiores e os melhores da terra, do seu tempo. Paulo fez aquilo que Deus queria que ele fizesse, se rendeu aos pés de Cristo, se entregou à sua vontade, e andou os caminhos santos que proclamavam esse mesmo evangelho que ele recebeu a outras pessoas. E é esse mesmo apóstolo Paulo que está pregando, esse mesmo apóstolo Paulo que está demonstrando essa experiência sensacional. Por isso, todo cristão comprometido com Deus deseja do fundo do coração estar cheio, manter-se cheio do Espírito Santo. Mas para que isso aconteça é preciso se esvaziar o seu coração de tudo o que o afasta do Senhor. Quando estamos no altar de Deus, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, tirar toda espécie de lixo, tudo aquilo que não é bom, tudo que contraria a Deus, árvore que Deus não plantou, meu irmão, minha irmã, preste atenção, tem que ser arrancado. Sabe, as nossas vontades, os nossos sentimentos nos atrapalham, eles nos impedem de ver o que Deus tem para nós, eles nos impedem de fazer aquilo que Deus espera que façamos, e sobretudo, de estarmos cheios, porque se estivermos cheios, nós não precisaremos falar nada com ninguém, presta atenção nisso, eu repito, se você estiver cheio, se você for um vaso cheio de Deus, um vaso cheio do Espírito Santo, não é você que vai procurar as pessoas, mas as pessoas é que vão procurar você, porque você vai ter tanto de Deus, você vai brilhar tanto com a luz de Cristo, você vai temperar tanto, e esse tempero é intensivo, e esse brilho é intensivo, que você não vai precisar procurar ninguém, mas as pessoas vão procurar você para saber o que é que você tem e elas não têm, e é esse o divisor de água, e essa é a experiência, e é isso que está precisando acontecer, vasos que estejam cheios. Talvez nós até tenhamos muitos vasos, mas vasos que estão tão cheios de si, que o Espírito Santo não pode trabalhar, não pode preencher. E Deus precisa que nós estejamos livres, para que Ele nos use, para que Ele nos abençoe, para que outras pessoas conheçam a verdade, conheçam o Evangelho. Por isso, precisamos viver cheios do Espírito Santo, para que a nossa vida evidencie a luz de Cristo, o brilho de Cristo, a vontade de Cristo em nós, e ela vai se
vai ser superabundante em nós para outras pessoas. Devemos, queridos irmãos, seguir o exemplo de Paulo, que abriu mão dos seus títulos religiosos, reconhecimento das pessoas e negou a sua vida para viver os seus planos de Deus. Fui crucificado em Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sabe, nesta noite, queridos irmãos, Deus continua procurando os vasos. Deus continua desejando vasos no seu altar. Vasos vazios de si mesmos. Vasos que queiram tornarem-se cheios do seu Espírito. Para que você tenha uma vida cristã de relevância. Para que você tenha uma vida cristã autêntica e autenticada pelo Senhor nosso Deus. Sabe, por onde você estiver, com quem você andar, você vai fazer a diferença. Não importa quem você é, não importa a sua profissão. Aliás, o Senhor está precisando que nós nos mantenhamos em nossas profissões cheios do Espírito Santo para podermos continuar abençoando muitas outras pessoas. E Ele precisa fazer isso de uma maneira extraordinária. Isso precisa começar a acontecer a partir de nós. Senhor, eu quero te oferecer o melhor, eu quero te entregar o melhor. E hoje, o melhor que eu tenho para te entregar é a minha própria vida. É o meu coração, é o meu dom. Eu quero fazê-lo. Quanto essa canção está sendo tocada e cantada, eu vou me colocar diante do Senhor, eu me rendo diante do Senhor, eu me prostro diante do Senhor, para dizer exatamente com as mesmas palavras o que Paulo disse: já estou crucificado em Cristo, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé em Cristo Jesus. Esse foi o momento de Deus. E agora, enquanto estivermos cantando, será o seu momento. O momento de você fazer a sua decisão pessoal. O momento da sua consagração. O momento da sua entrega total a Deus. Para que Deus continue usando você de maneira tal que outras pessoas sejam atraídas a Ele, porque você está vivendo uma nova experiência, uma experiência de fé. Vamos cantar esse cântico. Eu quero ser, Senhor amado, eu quero ser um vaso restaurado, vaso novo nas mãos do Senhor. Eu quero ser, Senhor amado, Como um vaso nas mãos do olheiro. Fecha teus olhos. Cante essa canção. Faça essa oração como uma entrega total ao controle do Espírito Santo. Diga para Ele: eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Aleluia, um vaso novo. um vaso novo, Como tu queres, como tu Senhor, queres, nesta noite, Senhor amado, porque tu és o olheiro. tu és o olheiro Eu sou um simples vaso, e eu vaso. mas faz uma obra na minha vida. Quebra Quebra a minha vida, quebra esse vaso imperfeito. faça de novo. Porque, Senhor, eu quero ser. Eu quero ser. É uma decisão pessoal. Eu quero ser, Senhor. Eu quero ser um vaso novo. Tem alguém aqui nesta noite que quer ser um vaso novo? Um vaso cheio do Espírito Santo para ser usado nesta semana
Tem alguém que quer? Pastor, eu já sou um vaso, mas eu preciso me libertar de alguns hábitos, de alguns pensamentos, de algumas coisas. Eu preciso que a igreja ore por mim, eu preciso que o Senhor ore por mim. Eu quero consagrar a minha vida, quero consagrar o meu casamento, quero colocar a minha história nas mãos do Senhor nesta noite. Eu não vou demorar porque nós precisamos ir embora, mas essa é a sua oportunidade. Como eu disse anteriormente, nós tivemos a chance de orar, a chance de ouvir Deus. Agora temos a chance de nos entregar a Ele, entregar o pacote fechado nas mãos dEle, dizer aqui: Senhor, aqui eu estou, quero ser melhor, eu preciso ser melhor, quero ser um vaso cheio do Teu Espírito, um vaso capaz de amar mais, um vaso capaz de compreender mais, um vaso capaz de fazer mais. Eu quero ser um vaso novo, um vaso nas Tuas mãos. Essa é a chance, essa é a oportunidade. Eu estou estendendo para você que veio ao templo nessa noite, você que realmente quer ser um instrumento nas mãos de Deus. É a oportunidade de Deus para a sua vida, e eu não vou prolongar mais a minha chamada a você para vir aqui. Eu quero orar por você. Pastor, mas o senhor pode orar por mim aqui no banco? Eu sei, eu posso orar até por quem está lá embaixo, mas não é esse o caso. Cada vez que você se levanta de onde você está e dá um passo de fé, Deus vê em você coragem, Deus vê em você vontade, desejo, e é exatamente isso que vai fazer diferença. É exatamente isso que vai fazer diferença, sabe? Como eu falei um pouquinho atrás, Deus sabe muito bem que você não é Paulo. E eu repito, Ele não está procurando Paulos aqui nessa igreja, nem igreja nenhuma. Mas Ele está procurando pessoas exatamente como você é, que se arrependam dos seus pecados, que queiram ser melhores, mais produtivas, mais usadas, pessoas que realmente queiram ser especiais, porque tem algo especial nas suas histórias, nas suas vidas. Isso é para você. Isso é para você. Deus está chamando você nessa noite. Deus está fazendo uma proposta para você nessa noite. Não é qualquer proposta, não. É uma proposta com propósito. Você vai experimentar muitas coisas e vai ver os sinais de Deus. Sabe, irmãos, nós estamos no tempo de ver sinais, mas só vão ver sinais os espirituais. Só os espirituais vão ver os sinais de Deus. Presta atenção no que eu estou falando, anota isso aí. Tem crente, tem gente muito boa no reino, mas que não conseguirão discernir os sinais de Jesus. E é uma pena, porque cada culto é um culto único, e cada oportunidade é única, e Deus tem estendido essas oportunidades a muitas outras pessoas. Desejo muito que você que veio, você que está aqui à frente, leve muito a sério essa proposta, leve muito a sério essa decisão, mas se abra completamente para Deus, se esvazie agora completamente, peça a papai, diga: papai, tira de dentro de mim, me ajuda, tem coisa que eu não sei nem como tirar, está lá encrostado no vaso, está lá encrostado lá dentro do meu coração, eu não sei nem como é que eu vou tirar isso, mas tira, porque está me fazendo mal, porque não me faz bem, eu preciso estar liberada, preciso estar liberado, eu quero ser tratado, eu quero ser tratada, eu quero ser curado, eu quero ser curada, para que o teu Espírito Santo tenha total, esteja plenamente dentro do meu coração. Deus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite, e sobretudo de podermos ouvir esse testemunho sensacional do apóstolo Paulo, de ouvirmos essa declaração, que nos faz pensar o quanto nós também estamos sendo chamados para fazermos esta declaração, ou estas declarações,
numa sociedade tão hostil, numa sociedade tão complicada, numa sociedade com tantos medos, tantos males, tantas lutas, tantas dificuldades, uma sociedade extremamente incrédula. O Senhor está nos chamando para ser luz, para ser sal, e o Senhor deseja que nós estejamos nela como vasos cheios do Teu Espírito. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço como filho do Senhor, como servo do Senhor, mais uma vez eu te suplico, abençoa estes irmãos, dê a eles a visão que eles precisam ter, enche-os com o Teu Espírito Santo, manifesta a Tua glória e o Teu poder na vida de todos eles, dá a eles os sinais que eles ainda não viram, dá a eles a sensibilidade espiritual, visão, audição, paladar, palavras espirituais, para que, transformados pelo poder do Teu nome, e pelo poder da palavra, assim como pelo poder do Espírito Santo, eles saiam daqui fazendo a diferença, e aonde eles estiverem, em qualquer tempo, com qualquer pessoa, eles sejam usados para o louvor da Tua glória. Concede, ó Deus, a estes irmãos e irmãs, aquilo que eles têm pedido ao Senhor. Se for para a Tua glória, se for para testemunho, concede, ó Deus, os desejos do coração deles, porque a Tua palavra diz isso, o salmista diz isso, o salmista diz, alegra-te do Senhor, e Ele realizará, e Ele fará, e Ele executará os desejos do coração. Aqui estão irmãos e irmãs com desejos no coração. Então, Senhor, ao executar cada um destes desejos, faça-o para o louvor da Tua glória, e é claro, para a alegria deles e daqueles com quem eles convivem, mas sobretudo para que muita gente saiba que aqui estão servos e servas do Senhor, comprometidos com o Senhor, selados com o selo do Espírito Santo e cheios para poder continuar fazendo aquilo que Tu queres. Que o Senhor faça uma obra poderosa em todos nós nesta noite. Muito obrigado por tudo. Leva-nos em paz para casa, pois nós oramos te pedindo estas coisas e o fazemos através do nome do Senhor Jesus. Amém.